Bom dia, bom dia, bom dia. Paz de Deus para todos. Sextou, né, meus irmãos? Sextou mais uma vez. Vamos aqui, ó, pro nosso café com a verdade de cada dia, né? Irmãos, mas o que foi aquilo ontem, hein? Meu Deus do céu. Tem vezes que Deus faz umas coisas que a gente, assim, se espanta, né? Eu li pra vocês a palavra que o Senhor tinha revelado. Daí peguei, editei, postei. Quando eu penso que não, o Senhor começa a visitar a minha alma. E o Senhor falou, fala assim, assim, assim pro meu povo, que eu tô alistando pra minha seara. Tô procurando os 300 pra minha seara. Eu falei, Senhor da glória. Daí eu fiquei assim, né? Daí, irmãos, o Senhor foi me visitando mais, visitando mais. E o Senhor falou, fala assim, assim, assim. Ah, não pensei 2 vezes, irmão. Catei a câmera e já fui e falei tudo. Do jeito que o Senhor me falou, eu falei, irmãos. Não tenho, eu sempre falo que eu não tenho palavras bonitas, que o Senhor vai me aperfeiçoando ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo o Senhor vai aperfeiçoando, mas Deus faz cada um de um jeito, né, irmãos? Cada um de um jeito. O Senhor usa cada um de um jeito. Mas o que o Senhor mandou falar, eu falei. O recado do céu foi dado, eu só fui ali, ó. O microfoninho. O Espírito Santo falava e eu só ecoava o que ele estava falando no meu coração. Mas eu fiquei feliz ontem porque hoje o Senhor me surpreendeu, viu, irmãos? Porque quando Deus cata nós de jeito e fala assim, fala, faz alguma coisa, quem que é nós para falar não pro Senhor? Quem que é nós? Né? Quero ver o homem e a mulher de Deus que fala não pro Espírito Santo. Fala não para uma ordem do céu. Não tem como a gente falar não, né, irmãos? A ordem do Rei da Glória é a ordem do Rei da Glória. Tem que ser cumprida, né? Mas tá bom, tô muito feliz. Nós estamos encerrando essa semana, né, irmãos? Depois só segunda-feira que nós vai voltar. Talvez, não prometo pra vocês que eu vou postar testemunho amanhã. Mas sempre os nossos vídeos são de segunda a sexta, né? Alguns sábados com exceção, mas sempre de segunda a sexta. Mas vamos lá, irmãos. Quem já pegou a sua Bíblia, pegou? Vocês vão estar vendo esse vídeo hoje à tarde também, gente. Sexta-feira à tarde. Vocês não vai estar vendo a parte da manhã, vocês vai estar vendo na tarde. Ó, vocês já vai ter ido trabalhar, já vai ter voltado. Vai ter gente que vai estar no serviço. Vai ter gente que vai estar limpando a casa. Vai ter gente que vai estar indo pro serviço. Então, vocês vai estar bem descansado, viu, gente? Bem descansado. E não tem desculpa. Não tem desculpa para vocês não catar a Bíblia de vocês, arrancar dentro do armário, arrancar de dentro da bolsa. Tirar de cima do rack que fica lá em cima do Salmos 23 ou do Salmos 91, assoprar, tirar a poeira e ler. E ler, gente. Isso aqui é a vitamina da alma, viu? É a vitamina da alma. Mas vamos lá, irmãos. Ó, no Shorts eu li pra vocês Lucas, capítulo 5, eu li do verso 3 ao 10. Mas aqui nós só vai ler do 5 ao 7, só 3 versículos só que nós vai ler, tá bom? Mas vocês lêem o capítulo todo e ouve o short, tá, gente? Ouve o short, você já vai pegar o fio da meada. O título é A Pesca Maravilhosa. O Senhor só falou isso. Glória a Deus, a pesca maravilhosa. Então vamos lá, irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus? Ó. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fizeram assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam num outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambas os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém, amém, glória a Deus. Se eu errei alguma coisa, vocês me perdoam, viu, irmão? Que eu tô aqui, ó, irmãos. Que eu tô aqui, ó, na minha colinha de cada dia, porque essa letra aqui, ó, não ajuda a minha vista, não. Mas em nome de Jesus eu vou comprar uma Bíblia grande. Eu vou ter uma coletânea de Bíblia, uma coleção de Bíblia. Vai ser Bíblia assim, Bíblia assim, Bíblia assim. Sei quase aquela Bíblia dos púlpitos lá, aquelas Bíblias gigantes.
Daí eu vou ler com força, eu vou ler aqui com vocês. Não vai ser assim, não. Mas vamos lá, meus irmãos. Palavra linda, né? Abençoada. Sempre quando nós ouvimos essa palavra na igreja, sempre é pregado de uma forma, mas hoje o Senhor trouxe de uma forma diferente, não mudando que é benção, porque peixe é benção. Sonhou com peixe, teve visão com peixe, irmãos. Com o mar limpo com peixe, ó, é Deus revelando, é benção chegando na nossa vida. É benção chegando. Mas estava aqui, irmãos, o Senhor trouxe bem específico. Quando Deus mostra a palavra, irmãos, o Senhor traz a exortação todinha, igual quando Deus dá a oração. Às vezes a gente nem chegou na igreja, fala o que acontece comigo, nem cheguei na igreja, o Senhor fala, hoje você vai orar, e dá toda a linhagem da oração. E a palavra é a mesma coisa. Quando o Senhor revela o título da palavra, o Espírito Santo já vai destrinchando tudinho. Conforme eu vou lendo, o Espírito Santo vai falando. Eu vou lendo, o Espírito Santo vai falando. Daí eu fico assim, mas gente, eu não escuto a exortação desse jeito na igreja. Mas o Senhor fala, cada dia é uma necessidade, cada dia é um povo diferente. Né? Cada dia são pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Na terra não é todo dia que a gente precisa de comer coisa salgada. Tem dia que a gente precisa de coisa doce. Nem eu tenho pressão alta, se a minha pressão sobe demais, porque se eu já tomei o remédio, tem que comer alguma coisa doce para baixar. Outras pessoas que têm a pressão baixa tem que ser coisa de sal, né? Então, a palavra é com medida diante da necessidade de cada um. Daí, quando o Senhor falou essa palavra, irmãos, o Senhor falou assim, né? Coisa assim que, de verdade, irmãos, muitos anos eu já ouvi essa palavra, já foi lida, já foi pregada na igreja, já vi essa palavra sendo pregada em movimento de oração. Mas o Senhor trouxe assim de uma forma tão diferente. O Senhor falou assim, olha filha, se atenta. Primeiro de tudo, Pedro só conhecia o Senhor como mestre. De longe ele chama mestre. Quem não sabe, acho que ele já tinha intimidade com Jesus, não tinha nada. Ele só sabia que ele era uma pessoa que estava pregando, que estava ensinando as pessoas. Por isso que ele chamou de mestre, tipo professor, sabe? Até então é que nem quando você conhece Jesus de longe. Eu já li a Bíblia, eu já vi na igreja, eu já vi na internet alguém falar sobre Jesus. Tipo, é um cara que eu conheço assim de longe, sabe? É uma pessoa que eu já ouvi falar. Nunca fui apresentado para ele. Mas daí quando o Senhor Jesus foi apresentado para ele, olha como é que foi. O Senhor estava dando um sermão. Tava os barquinhos lá, tinha outros barcos, não tinha só o de Pedro. Tinha outros barquinhos lá, mas o Senhor Jesus, como é intuitivo e faz tudo, irmãos, tudo de caso pensado, que não existe acaso. Isso daqui foi por um acaso. O acaso com Jesus não existe. É tudo planejado, é tudo cronometrado pro dia e a hora certa de acontecer aquilo. Então, ele foi lá, o Senhor Jesus pediu pro Pedro o barquinho para ele entrar no barco, para ele poder pregar para as pessoas, continuar ensinando, porque era um mundo de gente que estava lá na beira do mar, onde eles estavam pescando. Daí você já tira, irmão, já tira assim, ó. Se Pedro fosse uma pessoa ignorante, que nem todo mundo fala que Pedro era agitado, ele era. Eu falo que eu sou a irmã gêmea de Pedro. Ele, tipo assim, ele não era falso, irmãos. O que ele tinha pra falar, ele falava na cara. Ele era explosivo, ele era, mas ele era sincero. Ele não dava com falsidade. Então, quando o Senhor Jesus pediu pra ele foi sincero, abriu o coração. Não, pode usar o meu barco sim. Mesmo ele não conhecendo Jesus, mesmo ele não tendo intimidade, ele só ouvindo falar que ele tava sendo um cara diferente, que tava pregando pras pessoas. Ele deixou o Pedro deixou ele usar o barco dele, depois que ele pregou para as pessoas, que as pessoas foram embora, daí chegou a vez do Pedro. Daí o Senhor pegou e falou, Pedro, lança a rede. Daí o que ele falou? Eles ficaram a noite todinha pescando, a noite toda, não pegaram nada. Mas diante da palavra do Senhor, eles iam lançar a rede. Mas o que aconteceu? O que o Espírito Santo falou para mim? Eu vou tentar traduzir para vocês, que às vezes o Espírito Santo de Deus, irmãos, fala assim, umas palavras bonitas, tudo, eu falo, o Senhor vai me ensinando, porque eu não tenho assim essas palavras bonitas, mas eu vou falando.
antes de Deus dar algo que a gente quer, antes do Senhor dar as coisas que nós quer, primeiro Deus testa nós. Ó, o Senhor Jesus conhecia o coração de Pedro. Pedro não conhecia ele, mas ele já conhecia Pedro. Primeiro ele testou Pedro pedindo o barco. Ele podia ter pedido para qualquer outra pessoa. Então, às vezes, Deus pede as coisas para nós, irmãos. Pede as coisas para você para ver qual que vai ser a sua atitude. Geralmente, quando Deus pede alguma coisa, ou é para pôr na mão do nosso bolso, é para fazer algo que o nosso orgulho não quer deixar a gente fazer. Daí é o primeiro teste. Se a gente ouve e obedece, já tem um ponto com o céu. Já tá ali no pontinho azul. Não tá vermelho não, tá azul. Daí depois, o Senhor pegou e se usou do barco. Colocando que o barco é a gente. O Senhor pediu para Pedro se usar do que ele tinha. Mesmo Pedro não tendo pescado, mesmo a vida dele não estando certo. Então, muitas das vezes, e a maioria das vezes, o Senhor fala assim que a maioria das vezes o Senhor quer nos usar como ele usou o barco do Pedro. Você não estando no melhor momento da tua vida, nem todo dia sendo flores, nem todo dia sendo dias de sol, mesmo você tendo dias de chuva, dias de luta na tua vida, mas o Senhor dá uma ordem para você, o Senhor dá uma ordem para mim, igual Deus falou, fala do meu amor, prega a minha palavra, e você vai e faz aquilo que Deus está te mandando. O Senhor fala, faz uma oração, te revela uma visita, te revela uma missão, e você não põe impedimento, você não fala, Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu não estou no tempo de férias da minha empresa, não tem como eu ir. Não, você não põe obstáculo. Você primeiro conhecer a voz do seu Senhor. Primeiro conhecer a voz do Senhor. O que Ele te pedir você fazer, a tua necessidade, a minha necessidade, vai ser suprido muito além do que a gente pede. Porque primeiro, Ele usou o barco do Pedro. Ele usou algo que o Pedro tinha, que era ali o ganha-pão dele, algumas horas. Então, se o Senhor pedir algumas horas do seu tempo, em vez de você catar e ir lá para o Nordeste, fazer suas férias do Nordeste, Deus fala, vai fazer missão. Em vez de você pegar o seu carro, a sua caminhonete, ir lá naqueles resort, que é quase R$1.000 a diária, o Senhor fala, suprir o aflito necessitado, você vai? Você doar o seu tempo para o reino dos céus, para servir a Deus na terra. Às vezes você tem só um pouquinho, o dinheirinho está contado, o Senhor fala, não, eu quero essa parte, faz tal coisa para mim na obra. O aflito, o necessitado está precisando e a barriga não espera. Você pensa que Deus vai ficar te devendo, irmão? Você pensa que Deus vai ficar te devendo, irmão? Que o Senhor vai te pedir hoje e amanhã vai faltar pro teu aluguel, amanhã vai faltar pra tua água, pra tua luz, pra tua internet, amanhã vai faltar pra tua pizza, amanhã vai faltar pra você ir no restaurante, amanhã vai faltar pra você ir lá no shopping comprar aquela bolsa de quase R$500, aquela saia de 300 e pouco, porque você quer dar o melhor pra Deus no culto, no santo culto você quer dar o melhor, só que você quer dar o melhor só aqui. Mas aqui dentro do coração não, porque se o Senhor te pede qualquer coisa, você fecha. Quer dar pros outros, que sobra o que você não usa mais. Deus fala, não quer dar resto pra ninguém não. Quando eu pedir pra você dar um terno, é pra dar um terno novo, aleluia. Amai Jesus, quando eu mandar você dar uma roupa, é pra você escolher como se fosse pra você. Porque as minhas filhas são joias preciosas da minha coroa, não é qualquer coisa não. Então não é pra você dar o sapatinho que tá já Santo Deus, não é pra você dar o sapato que já tá desgastado, que já tá soltando, descolando pra irmã, não, irmã. Fala sentido da parte de Deus de dar uma bolsa tudo esfarelenta. Isso daí não é Deus, não, porque Deus não te dá as coisas esfarelentas. Então, quando você for dar alguma coisa na obra de Deus, seja pra piedade, seja pra algum irmão, seja pra testemunhado, seja pra quem for que Deus mandar você dar, dá o melhor. Porque Deus sempre dá o melhor pra nós, Deus nunca dá resto, não. Deus nunca dá coisa estragada, coisa quebrada, coisa bichada pra nós, não. Então não é pra dar o resto pros outros, não. Ah, mas aquele irmão é tão pobrezinho, ele nem entende de grife, e daí? Ele tem o céu. O céu vê quando você entra na loja do R$99 e quando você entra numa loja importada. O céu vê o dinheiro que você gasta com coisa fútil. E você fala que você quer uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, então abre a tua mão.
Abre a tua mão para fazer o que Deus te pede. Meu Deus. Não sei porque Deus tá dando essa parte, irmão, mas eu falo que Deus fala, não guarda pra mim, não. Daí ele deixou se usar ali por Deus, ele deixou ser usado, e depois a necessidade deles foi que eles ficou a noite toda. Talvez o irmão tenha um contrato muito grande para ser assinado. Meu Deus, talvez você precisa ali de uma coisa urgente para quitar uma dívida que não é 2 mil, 3 mil, não. De 30 mil para frente é uma coisa muito alta. Você precisa fazer uma parte para você, para tua vida, e tá tentando daqui, tentando dali, pula daqui, pula dali, e não dá certo. Você fala, nossa, eu sou tão bom com vendas, eu sou tão bom com isso, e as coisas não tá fluindo, porque Deus tá te pedindo algo. Ouve primeiro, ouve o que o Espírito Santo tá te pedindo, não ouve eu não, irmãos. Ouve o que o Espírito Santo tá te pedindo, que o Senhor falar com você em visão e revelação, não fala que aquele irmão não merece. Aquela irmã não merece isso, nem sabe o que é essa marca, nem vai saber usar isso daqui, não fale isso não, irmãos. Você não sabe o que Deus mostrou para eles, o que Deus mostrou para ela. Que o Senhor tem mistério. Antes de chegar as coisas na nossa mão, o Senhor mostra para nós primeiro. Glória a Deus, aleluia. Eu vou contar um testemunho bem rápido, irmãos. A hora tá passando aqui. Meu celular tá com a memória cheia, tô tendo que apagar quase tudo para me conseguir editar esses vídeos. Tá sendo uma luta, irmãos. Uma luta para mim editar esses vídeos para vocês. Mas tá chegando. Glória a Deus. Nas almas que tá precisando chegar, tá chegando. Quando eu obedeci a Deus, irmãos, eu tinha 17 anos. Nós morávamos num acampamento. Era como se fosse uma favela. Eram uns barraquinhos tudo de madeira, tudo de lona. Não era de madeira não, mentira, era de lona. Era assentamento. Quem é lá do interiorzão, do Mato Grosso, que é do Mato Grosso do Sul, vai saber o que eu tô falando. Era assentamento sem terra. Daí, irmãos, eu comecei a congregar, o Senhor me chamou e eu batizei. Daí, irmãos, eu não tinha nada. Eu trabalhava, né? Eu trabalhava na cidade, dormia no serviço e ia pra casa no final de semana. Daí eu lembro que eu tinha comprado só umas calcinhas, mas bem vagabundas, sabe aquelas lojas assim, tipo Torra, Povão, sabe aquelas lojas Povão mesmo, sabe? Fui lá e comprei 2 calças e 2 blusinhas. Era as roupas mais novas que eu tinha. Aquilo lá acho que não dava nem 70 reais, mas era as roupas mais novas que eu tinha. O resto era tudo roupa ganhada. Daí, irmãos, quando eu obedeci, eu peguei lá os banheiros, não tinha banheiro, não tinha saneamento básico. Para tomar banho, eles faziam um quadradinho, ponhava umas taubas no chão, e o balde você tomava banho de caneco. E para ir no banheiro eles faziam uma fossa, e o povo fazia as necessidades lá, fazia uma fossa bem funda, era assim que era o banheiro. Daí quando eu obedeci, irmãos, eu fiz um ato de fé, eu catei tudo a minha roupa, eu falei, Senhor, eu não quero envergonhar o teu nome, eu não quero usar roupa para te escandalizar, Senhor, porque o Senhor me quebrantou de uma forma, irmão, de uma forma, porque eu vim de uma igreja onde as pessoas liam muito a Bíblia, eu vim da Batista, onde as pessoas criam muito, muito na letra, mas não crio no espírito, que é o principal, porque a letra sem o espírito não tem como, né, irmãos? Não tem como você crer na palavra e não crer no Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é hoje lá, mas na época que eu frequentei lá, e eu frequentei um bom tempo, dos 12 aos 17, era dessa forma. Eles eram muito, muito sábios na letra, os irmãos de lá. Não tô criticando, irmãos, eu tô falando da minha experiência particular. Os irmãos de lá foram um caminho para Deus tomar muitos adolescentes para não ir pro mundo, para ir para Deus. Já foi um caminho que o Senhor tomou, eu fui um deles. Pré-adolescente, né, que fui para lá com 11, batizei com 12 e fiquei até os 17. Daí, nos 17, Deus me chamou na CCB. Daí, o Senhor me tirou de lá, porque todos os cultos que eu ia, eu falava, mas eu acho tão bonita essa igreja, mas eu não concordo com isso. Mas eu não concordo com isso. Toda vez que eu ia congregar, irmãos, Deus mandava o irmão de fora, que o irmão de lá, que já dorme no Senhor Isaías, ele era muito de fazer missão, era um senhor muito amoroso, quem visita é visitado, né? Daí ia muito irmãos lá de fora, e toda vez que eu falava que eu não concordava com isso da sã doutrina, que eu não concordava com aquilo outro, Deus mandava a palavra justo naquilo, e é sempre outros irmãos de outros estados. Então não tinha como os outros ter falado da minha vida, porque era cidade pequenininha, que eram irmãos de outro estado que estava lá. Não tinha como, nem a irmandade saber quem eu era lá, mas Deus me via. E Deus falava com a minha alma face a face. Então eu tô na CCB porque Deus me converteu, não foi nem o irmão que me converteu. Foi o Senhor que me converteu. Foi o Senhor que me trouxe para esse caminho, que foi esclarecendo. A gente vai ler na luz da palavra, igual abecedário. A gente vai aprendendo a ler RU, depois a gente aprende a ler certo. O Senhor foi esclarecendo e falou que o meu lugar era ali. Então eu tô ali porque o Senhor falou que o meu lugar era ali. Não tô falando que a CCB salva. Quem salva é Jesus Cristo, viu, irmãos? Placa de igreja salva ninguém, não. Quem salva é Jesus Cristo. É que lá é o lugar que o Senhor falou que o Senhor me quer. Então eu só tô obedecendo. Mas quem salva é Jesus Cristo, não é placa de igreja, não.
Daí voltando, eu catei, irmãos, falava assim, não quero escandalizar a obra de Deus, não quero dar mau testemunho. Eu catei, irmãos, na minha simplicidade, tudo as minhas roupas, e joguei no vaso. Joguei lá na fossa, sabe? Eu joguei tudo. Eu fiquei com 2 sainhas e 2 blusinhas bem mais surrada, pensando em umas roupas surrada. Daí o casal de irmãos que chamava eu pra congregar, que eu ia só no final de semana com eles, que era quando eu vinha da cidade, né, do serviço. E eu só ia porque eu odiava sítio, irmãos. Ó, Deus sabe todos os caminhos que queria da nossa vida. Onde eu morava tinha uma igreja em cima, eu ia na Batista, né? Mas daí nós mudou pra um canto muito longe. Meu pai mudou pro meio do mato, eu odiava mato, odiava. Daí, porque era adolescente, meu irmão, gostava de gente, gostava de estar em movimento, não gostava de ficar parado. Daí eu ia com esses irmãos lá só pra mim não ficar parada, e nisso Deus foi trabalhando no meu coração, me convertendo. Daí eu joguei essas roupas tudo fora. Daí essa irmã falou que ia fazer uma viagem, pediu pro meu pai e pra minha mãe que ela ia fazer um tratamento de saúde na região de Campinas, daí ela deixou eu ir. Daí tinha os irmãos que moravam em Limeira, eram os irmãos que tinham vindo do Japão, irmãos. Nunca vou esquecer essa obra, eram os irmãos que tinham vindo do Japão. E eu só tinha essas 2 saias velhas e vim com essa saia velha que eu tinha, que essa blusa velha, né? Daí, irmão, quando eu cheguei lá, a irmã fez o tratamento dela, tudo. Daí nós fomos congregamos bastante. Aí foi fazer uma visita na casa dessa irmã. Daí quando nós chegamos na casa dessa irmã, tinha um monte de irmão lá. Foi a primeira vez que eu vi um movimento de oração, irmão. Nunca tinha participado, nem sabia, só sabia o que era entrar e sair do Santo Culto, mas nunca tinha visto um movimento de oração. Outro dia eu conto pra vocês pra não ficar muito longo o vídeo. Daí eu fui, irmãos, Deus bradou, o Senhor falou com os irmãos o que tinha que falar, a parte da vida deles, né? Foi uma bênção. Mas quando acabou, os irmãos tudo foi embora, acho que tinha uns 10 irmãos ali. Quando os irmãos foram embora, só ficou os donos da casa, o irmão, a irmã, a filhinha deles e esse casal de idoso que me levou, sabe? Irmão, essa irmã falou assim, irmã, eu não te conheço, mas o Senhor põe uma alegria tão grande no meu coração. Quando eu vi a irmã, o Senhor pediu pra mim fazer uma parte. Eu nem sabia o que era fazer uma parte. Eu era tão leiga, irmãos, tão leiga. Eu não sabia o que ela tava falando. Daí eu catei e eu falei, amém. Ela chamou lá no quarto dela. Irmãos, essa mulher catou umas roupas com etiqueta do Japão. Sabe essas roupas que tem na Shein, na Shopee, que é uns 100 e pouco? Que é uns negócios xadrez assim, bonitão. Mas não uns coisas com rasgo, com corte até lá na alma, não. Eram umas coisas bem decentes mesmo. Aqueles vestidão bonito com aqueles blazer. Irmão, tudo com etiqueta do Japão. Eu joguei fora roupa velha. As mais caras do lojão das vidas, entendeu? E Deus me deu roupa do Japão. Era roupa nova que ela tinha mandado fazer. Roupas que ela tinha comprado lá, tudo com etiqueta do Japão, irmãos. E o Senhor renovou meu guarda-roupa. Eu morando no barraquinho de lona. O Senhor me deu roupas do Japão. O Senhor renovou, foi a primeira obra que o Senhor fez na minha vida. O Senhor renovou meu guarda-roupa porque eu tive um ato de fé. E aqui de Pedro, o Senhor falou assim, grandemente no meu coração. Filho, primeiro eu quero usar. A pessoa estando do jeito que ela tiver, sem condição, sem poder, mas o que eu pedi pro meu filho e pra minha filha, eles me obedecer, aquilo que eles precisar, eu vou suprir. E eu vou suprir, vai ser para eles e vai ser para a geração futura, vai ser uma bênção muito grande, aleluia! Glória a Deus, não é uma bênção geracional. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus abençoar nós e os nossos filhos e a nossa geração com bênçãos espiritual e bênçãos material. Por que foi bênçãos material? Encheu. Sempre os outros falam da pesca maravilhosa que o barquinho quase virou, mas encheu. Foi 2 barcos. Não foi um só. Então, irmãos, é bênção transbordante. Não vai ser bênção transbordante na nossa vida. Se a gente der o passo de fé, fazer o que o Senhor pediu para nós. Não sei o que Deus vai pedir para você. Não sei o que o Senhor vai pedir para mim. Ou o que o Senhor já pediu, eu já fiz, não sei também. Porque o Senhor falou, irmãos, eu já tô correndo. Já o Senhor falou. Eu já tô, sabe, correndo para me obedecer o que Deus me pediu. Mas o Deus pediu pra gente fazer, o Senhor vai encher os nossos barcos. Os que tiver à nossa volta vai ser saciado também. E os nossos não vão passar os caminhos que nós passou. As estradas difíceis, amarga que nós passou, eles não vão passar porque vai ter suprimento para eles. Essa é a palavra dessa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós.